Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Salmos capítulo 15. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Vamos fazer um balanço interior. Ao olhar para você agora, você é uma pessoa que anda sinceramente? Você é uma pessoa justa? Você fala a verdade no seu coração? Você guarda a sua língua do mal? Você não faz o mal ao seu próximo? Você honra os que temem ao Senhor? Você cumpre o que promete? A sua palavra se mantém firme, de pé, não se arrependendo do que prometeu? Você ajuda o necessitado quando pode? Você não fala mal e nem aceita que falem mal do inocente? Em Tiago, capítulo 4, versículo 17, está escrito assim: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Às vezes você pode se colocar em uma posição muito perigosa quando você acredita fielmente que é o mais digno de todos os homens. Por quê? Vou te contar uma história que se encontra em Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Veja bem, o fariseu se olhava como uma pessoa afastada, separada dos demais, uma pessoa santa, uma pessoa acima dos demais. Ele disse: Não sou como os demais homens. Não sou como os demais homens. Ele não roubava, não era injusto, não era adúltero. Ele se sentia puro, separado dos demais, digno de honra. No entanto, Jesus disse que ele não desceu justificado para sua casa, depois de orar a Deus. Aquele fariseu se exaltava a si mesmo. Existem pessoas que são assim como esse fariseu. Existem pessoas que ousam tirar o cisco dos irmãos enquanto tem uma trave em si mesmos. Imagine comigo uma pessoa que acreditava verdadeiramente que é alguém que anda sinceramente. Mas essa pessoa tem o costume de agir com falsidade com as pessoas. Ou imagine alguém que acredita andar sinceramente, no entanto é injusto com o próximo. Ou alguém que pensa que anda sinceramente, mas mente no seu dia a dia. Considera que uma mentirinha inocente ali ou ali não tem problema algum. Ou alguém que pensa que anda sinceramente, mas adora fofocar, adora fofoca, adora ouvir sobre os outros e sair espalhando coisas sobre o outro. A sua língua só é usada para propagar o mal.
Ou alguém que pensa que anda sinceramente, mas de tanto prometer e não honrar com a sua palavra, já ficou até conhecido como o que fala e não cumpre. A sua palavra não tem firmeza, ele não tem compromisso. Ou alguém que pensa andar sinceramente, mas tapa os olhos, os ouvidos, quando está diante de um necessitado. Ou alguém que pensa que anda sinceramente, mas quando se depara com algum mexeriqueiro, fica ali participando das calúnias ditas contra o inocente. Com todos esses relatos, me diga se algum deles andava sinceramente mesmo. Então temos aqui um tipo de cristão que se exalta a si mesmo e não reconhece a sua natureza pecaminosa. Em Romanos 3:23 está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Salmos 14:3 está escrito: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Em 1 João, capítulo 1, versículo 8, está escrito: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Em Isaías, capítulo 64, versículo 6, está escrito: mas todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então, o que devemos fazer? Eu tenho uma palavra para você. Graça, a graça de Deus. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo do 1 ao 2. É o Senhor quem nos transforma. O oleiro é quem faz de nós vasos novos em suas mãos. Certa vez ouvi alguém dizer que o oleiro não joga o vaso que está fazendo rachado fora. Ele o refaz melhor. O processo para o vaso parece difícil. Todo aquele barro endurecendo, amolecido, moldando, cada aperto forte de mãos em sua estrutura. Tem algumas ferramentas que faz cortes profundos, tem o vento, tem o fogo ainda mais aquecido. Enfim, é um processo dolorido. Mas o vaso está nas mãos do oleiro, que tem todo o controle do vaso. O vaso não vai se tornar inútil, o vaso não vai ficar sem utilidade. O oleiro sabe o que está fazendo, como está fazendo e para que está fazendo. O oleiro começa e vai até o fim, termina a obra no vaso. O vaso fica pronto. Não importa o tempo que leve, cada vaso tem o seu tempo e o seu propósito. Há diversos tipos de vasos e todos são preciosos e especiais para o oleiro que os fez. Todos foram feitos por ele. Todos têm utilidade, seja do vaso maior ao vaso menor. O vaso não se fez sozinho. Amados, andem sinceramente, não se enganando a si mesmos, porque aquele que anda sinceramente, a palavra de Deus diz que quem faz isso nunca será abalado.